Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel Alexandre e hoje no nosso estúdio de podcast da By9 recebemos os feras do EmpireCast, Eber Nipfer, Diego Henrique e Cleiton Magalhães. E o entrevistado do dia foi o Leonardo Maximiliano. Acompanha aí com a gente, valeu! Leonardo Maximiano, que eu chamo de Leonardo Max. Caraca, o cara que nome, hein? Top. Que nome, hein, cara? Imperador. É isso aí. Consultor de imagem, nós vamos falar sobre muitas coisas bacanas hoje, referentes ao mundo corporativo. Então, Léo, o que um consultor de imagem faz? E que diferença isso traz na vida de um profissional? Bom, consultoria de imagem, ela trata a imagem como um todo, né? Não é simplesmente você transformar ou saber combinar determinadas peças do seu guarda-roupa. Não, tem a ver com tudo que, inclusive, a gente conversou aqui já inicialmente na abertura desse podcast, que é comportamento, né? Então, elegância é comportamento, vestimenta é comportamento. Então, um consultor de imagem, ele trabalha dentro desse aspecto, né? De promover uma série de mudanças, entre elas a vestimenta, né? Mas principal delas é a mudança do pensamento, né? É necessário uma mudança de pensamento para que você viva em outras fases dentro dessa consultoria, né? Dentro dessa transformação. Então, a principal missão nossa é justamente essa: reposicionar ou então posicionar de forma coerente a sua imagem, que é baseada em 3 aspectos muito importantes, que é a narrativa. E o que é a narrativa? É a história que conta a sua vestimenta, a sua imagem. O que a sua imagem conta? Eu vou anotar tudo que você está falando aqui. Arquétipo nós temos vários arquétipos, né? Mas nós trabalhamos com 12 arquétipos. São os 12 principais. São os 12 principais, são 12 extremos de personalidade. Sim. 12 extremos? 12 extremos. 12 extremos de personalidades. Então, eles são classificados de acordo com o comportamento de 12 personalidades que a psicanálise e a psicologia já identificou nas pessoas, né? Então, e isso está totalmente linkado com a imagem que você tem e que você quer passar. E não só isso, a imagem que você precisa comunicar ou você entender o seu público a partir também dessas imagens de arquétipos. É muito importante você saber disso. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso, mas aí você fala o terceiro. Aí o Cleiton guarda a pergunta dele, depois eu guardo a minha. Sim. Pode continuar. Então é isso, né? Então você encontra os arquétipos, tanto na sua forma de comunicação, verbal mesmo, seu tom de voz, se ele é mais brando, se você sobe um pouquinho mais, então você consegue comunicar de forma, através do seu arquétipo, na forma de você comunicar, e através da sua personalidade, na sua forma de ser e na do seu cliente. Então, respondendo à sua pergunta, a gente consegue identificar arquétipo nessas 3 situações. Tá? Interessante. Um detalhe importante que você comentou, na consultoria de imagem, que é a definição inicial que o Eder perguntou sobre o que era o consultor de imagem, a gente alinha justamente esses aspectos, né? Então, a primeira parte, que é a entrevista, a gente gasta algumas horas identificando características pessoais, detalhes que vão formar a sua imagem, e essa imagem que vai se estender tanto no meio corporativo, quanto na sua vida pessoal, familiar, porque nós não estamos mais descontextualizados disso. Né? Aí ele chegou para mim e falou: Éder, posso te falar com toda franqueza? Pro tamanho de ombro que você tem e tudo mais, todas as gravatas que você tem estão todas erradas. Putz. Nossa! Por quê? Porque elas são finas aqui. Sim. E isso não combina. Elas precisam ter Então, nós vamos escolher gravatas. Então, assim, aí ele falou, mas isso não significa que se eu for conversar com uma outra pessoa, que as gravatas que estão aqui não sejam adequadas para ela. Rapaz, eu comecei a ver, cara, como é que é o saber, né? Um detalhe, né? A gente não sabe tanta coisa. Tanta coisa que a gente não sabe. E aí, Diego, quando chegou minha mulher lá, do que é isso aqui? Não, foi tudo que eu vou ter que doar. Mas eu penso que, para minha perspectiva, como um atleta pensa, é assim... A Bíblia também fala isso, todo atleta em tudo se domina. Então eu tenho que buscar o meu alto padrão, porque eu vendo a mim mesmo, entendeu? Então essa é a minha perspectiva. Porque quem vende o imóvel é quem assina a escritura. Então o corretor só vende imóvel quando o imóvel é dele. E aí você tem que ter cuidado com a sua imagem, com o que você posta na rede social, com os seus posicionamentos, seus valores. Às vezes eu vejo corretores, eu não tenho problema nenhum que a pessoa se divirta, beba, faça o que... Mas a rede social dele é só tomando na farra, não sei o quê. Meu amigo, olha aqui, isso, você deu um gancho aqui que nós estávamos falando sobre isso.